Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui, e nós meio de campo de mato, fazendo uma graveteada, né, pessoal? A gente vai editar um videozito, compartilhando com os amigos, mostrando uma proteína, né, pessoal, simples e campeira, e serve como remédio também, um tratamento para as aves caipiras, né? Para quem cria galinha aí, né, pessoal? Independente das aves em geral, né? A gente passou no verão vários, né, pessoal, vermífagos, proteínas, né, como o alho na água, o alho, né, o dente de alho, o café, né, pessoal? Inúmeras, né, receitas que tem caseiras que são eficazes para o tratamento das aves, né? E a gente vai estar passando aqui que dá para fazer essa com cinza, né, com cinza e brasa. Então, para ter cinza e brasa tem que ter o fogo, né, pessoal? Então a gente vai num dito bem popular: vamos abater 2 coelhos com um tiro só, né, pessoal? Vamos fazer dois conteúdos no vídeo só, né? Então a gente já vai preparar o fogo de chão aqui, né, pessoal? Tranquilo. Em cima de umas pedras que a gente arrumou. A gente fez um estaleiro também bem campeiro, né? Do tempo dos tropeiros e dos carreteiros. Então quando a gente for editar vídeo, né, em homenagem a carreteiros e tropeiros, tem que ter o fogo de chão, né, pessoal? Principalmente se for fazer alguma iguaria, que são inúmeras iguarias que tem, né? Dos tropeiros e dos carreteiros também, né, pessoal? Depois vindo do Brasil colônia, que aí veio os imigrantes italianos, alemães, com mais iguarias, né, deliciosas na culinária, e formou essa gastronomia riquíssima que tem os Pagos do Sul, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? As galinhas no verão, né, é muito mosquito, né, pessoal? Aqui é área de mato também, então prejudica as galinhas, né? Fica com as penas ruins, cai as penas, dá bexigão, né? Os pintinhos morrem por causa dos mosquitos. Mas agora chega o inverno, as galinhas começam a melhorar, troca a pena, né, pessoal? E a gente tem que dar os tratos e cuidar, né? E a gente vai estar mostrando passo a passo para os amigos como fazer eficaz de 2 em 2 meses, né? 5 vezes anual eu faço, né, pessoal? Que é a brasa e a cinza na água. E a gente vai estar passando e compartilhando para os amigos ali, que é bem eficaz, né, pessoal? E tá bem frio aqui, né, pessoal? Tá caindo a tardinha, já fez 3 graus, fez 4 graus. Ponta de geada já, né, pessoal? E falta um mês e pico ainda pro inverno, né? Mas aqui nos Pagos do Sul é frio mesmo, né, pessoal? Mas a gente vai pra academia campeira e já circula e aquece o sangue, né? É pegar no machado, na enxada, na vassoura, já dá um aquecimento bueno. Então, né, pessoal, já temos um cenário bem ciganão aqui, né? Já se acampemos por aqui, já preparemos um estaleiro. Então, né, pessoal, um estaleiro, né? A gente entra no campo, né, pessoal, ou entra no mato para pescar, quando tá rente à natureza, já passa um vídeo, né, pessoal, um filme, né, na memória da gente. Quem serviu o EB aí, ou quem serve, né, pessoal, quem foi operacional, ou quem está na caserna e é operacional, sabe, né, que sendo operacional uma vez, é selva para sempre, né, pessoal? Fica no sangue, né? É para a vida toda. Então a gente já pegou ali, né, pessoal, uma rama um galho, né, pessoal, bem firme, né? Deu 1 metro e pouco para fazer a base. E a gente tendo uma leitura na natureza, viu que já tem os ganchos aqui, né, ó, natural para colocar, né, pessoal, a caçarola ou a panela, né, ó, para fazer um estaleiro, né, pessoal? Estaleiro simples e campeiro, a gente, né, já fazia no escotismo, depois no EB, né, no Pelopes. Então aqui a gente bota, né, pessoal, dois tutor bem forte, né, um mais alto aqui, que a gente faz a graduação aqui, a regulagem, né, pessoal, para ir levantando o estaleiro, né, lá fica alto do fogo, né, se quiser baixar mais, vai, né, vai fazendo essa regulagem aqui no próprio galho, né? Tem que ser um galho bem firme, né? Se for para uma panela pesada, uma panela de ferro, tem que ser um galho bem mais grosso, né, pessoal? Aqui a gente vai colocar essa caçarola que é para 2 pessoas, né? Um alimento para 2 pessoas. Então a gente já colocou um buraco e fez umas pedras, né, pessoal? As pedras e o fogo combinam bem, né, pessoal? Desde os tempos primórdios do homem primata, né? Aqui nos Andes, aqui, né, pessoal, os chilenos e peruanos, eles fazem, né, das pedras vulcânicas um buraco no chão assim, colocam as iguarias ali, batata, bulbos, carne de cordeiro, né, de boi, fazem as iguarias, até peixe enrolado em folha de bananeira, depois cobrem tudo com terra, né, pessoal? Fica em cozimento por 5, 6 horas,
fica uma delícia, né? Mas é a tradição deles lá, né, pessoal? Mas os nossos primórdios aqui, né, os carreteiros e tropeiros faziam assim também, né, pessoal? E eles deixavam o local já arrumado, né? Onde tem o caminho dos tropeiros até hoje, né, pessoal? Então eles deixavam ali, porque eles não tinham muito tempo para fazer os alimentos, né? Uma hora e meia, tinha que tocar, jornada longa, né, pessoal? Então eles faziam esses estaleiros e deixavam, né? Para os demais que vinham cruzando depois, né? Os tropeiros e carreteiros. Então aqui a gente coloca, né, pessoal, ó, longe do fogo, é claro, o fogo vai ser feito nas pedras ali, né? Então a pedra combina com o fogo, dá um aquecimento maior, né, pessoal? Até na sobrevivência, né? Se tiver que passar um pernoite no relento, né, pessoal, na natureza, se tiver pedras e fizer o fogo, concentra mais a caloria, né? Se a temperatura ambiente, né, pessoal, tiver frio, com fogo aquece, e com pedras aquece quase o dobro, né? Se for numa caverna ou num muro de pedras, é claro que a pedra reflete bem mais o calor, aumentando 6, 7, até mais graus, né? Então isso aí é positivo, né, pessoal? O fogo e a pedra. Aqui a gente consegue uma forquilha sempre, né, pessoal? Para colocar, né, esse galho fixo aqui nessa forquilha. A gente atua aqui com um cadarço de coturno, né, que é bem prático, bem operacional, né, pessoal? Mas pode ser com uma cordinha, um tento firme, né? E aqui regula, né, pessoal? Faz a regulagem aqui, da altura que quer, para ir controlando aqui, né, pessoal, a panela da altura do fogo, né? Se for sair para vistoriar uma linha de pesca, fazer uma caça ou coletar algum material, deixa o cozimento lá no alto, né, pessoal? Quem fica alto do fogo não queima o alimento. Vai regulando conforme a necessidade, né? Para não ficar no fogo. Então é bem prático, né, pessoal? Bem prático, né? Bem versátil de fazer, né? Estando a campo. Então o que que tem que ter, né, pessoal? A gente tá sempre com a mochila, a gente tem Deus da pederneira, né? Na última pescaria eu perdi minha pederneira, né, pessoal? A pederneira é um bastão de magnésio que a gente faz sair fagulhas de fogo, né, pessoal, para acender o fogo, principiar o fogo, né? Então a gente precisa de uma faca, né, pessoal? Uma faca bem de trincheira, que seja boa, né? Que é para cortar os galhos, cortar aqui, né, pessoal? Fazer a regulagem do estaleiro para deixar pronto. Ou se não também, né, pessoal, um facão, né? Que o gaúcho sempre tem um facão, né, no campo. Uma pazinha de infantaria também é necessária. Então é isso aí, né, pessoal? A gente já tem o disco de arado aqui, né? O disco de arado foi uns ferros de trator antigo, né, pessoal? De arar a terra que atiravam e os tropeiros limpavam para fazer as iguarias. Fica uma delícia, né, pessoal? O que for fazer no disco, né, de culinária fica gostoso, né, pessoal? Um gosto diferenciado. E a panela de ferro também, né, pessoal? Panela de ferro, ela auxilia na prevenção da anemia, né? Não libera metais pesados, é muito positivo, né, pessoal? Melhora o sabor uniforme, né, do alimento, sabor com textura, né? Já o acúmulo de alumínio não é aconselhável, né, pessoal? Nem guardar os alimentos em geladeira com alumínio, né? Com o tempo foi constatado pela medicina e pela ciência, pode causar doenças como Alzheimer, mal de Parkinson, doenças renais do sistema nervoso também, né, pessoal? Principalmente não se raspa a panela de alumínio, né? E nem se guarda alimentos na geladeira dentro de panela de alumínio, né, pessoal? Ela pode guardar bastante, transfere bastante metal, né? Metais de alumínio para o nosso organismo, que é prejudicial, né? Então a panela de ferro, ela é benéfica, né, pessoal? Essas panelas antigas, né? Aqui uma panela que dá para 5, 6 pessoas. E mais ou menos desse jeito ali, né, pessoal? E o estaleiro já vai ficar pronto aqui, né, pessoal? Se a gente for fazer alguma iguaria aí, uma culinária do Rio Grande Antigo, a gente já tem. Vou colocar um fogo aqui, porque o nosso objetivo é carvão e cinza, né, pessoal? Para colocar nos galinheiros. A cambona também, né, pessoal? Que a cambona vem dos tropeiros, né? A gente já fez um vídeo falando sobre o café de cambona, que é uma delícia. Depois a gente tem um espeto aqui, né, pessoal, para o churrasco, que cabe um costelão, né? Mas já é moderno, é feito com arame de construção, né, pessoal? Antigamente, no Rio Grande Antigo, os tropeiros e carreteiros, os espetos de madeira, né? Principalmente se fosse de pitangueira, né, pessoal? Gabiroba, guamirim, madeiras que não seja tóxica para colocar carne, né? Então era bem assim a lida dos tropeiros e dos carreteiros. Então a criação do estaleiro assim de campo, né, pessoal, é bem antiga, né?
criada pelos tropeiros e carreteiros. Depois, mais moderna, né, pessoal, e veio as trampezinhas, né? Feita de arame de obra, né, pessoal? Que a gente já começou a construir para colocar, né, as panelas em cima, né? Coloca no fogo ali. Tem praticidade também, né, pessoal? Então era do jeito que os tropeiros se agilizavam. Não eram muitas iguarias, né, pessoal? Daquele Rio Grande antigo, dos tropeiros e carreteiros. Umas 20 e poucas, né? O feijão tropeiro, feijão gordo que chamava. O arroz de carreteiro, né, pessoal? A paçoca, né? A paçoca que faziam de pinhão, né, de carne. Vaca atolada. A galinha caipira, né, pessoal? Ensopada. O que bebe de abóbora, né? E aí foi aparecendo, né, pessoal? Pinhão cozido, pinhão assado, a sapecada de pinhão, derivadas araucárias que tem em Santa Catarina e Paraná, no caminho dos tropeiros, dos carreteiros, né, pessoal? Mas ainda tem bastante tropeada no Rio Grande, né? As tropeada curta que chama, né, pessoal? 1 dia, 2 dias, que tem que levar a gadaria, a tropa, né, para outras invernadas, ou para dar banho, né, pessoal, de imersão, para levar para os abatedouros. Ainda tem lugares que fazem 30, 40 quilômetros de tropeada, né, pessoal? Que dá um dia e meio de tropeada. Então, ainda tem tropeiros, né? E na sombra um ventito bem gelado, né, pessoal? Se parar esse vento vai se formar uma geada grande. E depois que tiver bastante brasa aqui, cinza, né, pessoal? A gente tira com a pá. Vai no galinheiro, lá tá na hora de soltar as galinhas. As galinhas caipiras eu sempre largo essa hora, né, pessoal? Para elas ciscar, comer os insetos, minhoquinhas na volta, comer um verde, pastejar, né? Ajuda bastante, né, pessoal? Então é uma criação para casa, assim, é bom de ter sempre um ovinho caipira, é muito bom, né, pessoal? Quando as aves vão ficando de idade é bom abater, né, pessoal? Abater para consumir, né? Fica bem bueno numa panela de ferro, né, pessoal? Uma galinha caipira acompanhada de polenta é bem bueno. E as brasas que a gente vai usar no galinheiro, né, pessoal? Tem que ser brasas de acácia, né, pessoal? Acácia, eucalipto, né? Para caatinga. Árvores que não, carvão que não tenha toxicidade, né, para não causar dano nas aves. Então vamos soltar as galinhas caipiras, né, pessoal? Que tá caindo a tarde rápido, né? Então os dias são bem curtos chegando o inverno, né? Aqui a gente tem uma galinha de rode, né, pessoal? Cruzada com galinha de rinha. E ela tá choca. Então a gente vai deixar ela uns 20 dias, 30 dias aqui, para perder o choco. Depois a gente larga novamente, né, pessoal? Porque ela é muito espavitada para descascar, né? O ano passado ela quebrou quase todos os ovos e os pintinhos nascendo. Então ela não leva jeito, né, pessoal? Então ela ficando uns 20 dias aqui, ela perde o choco e volta para junto da ninhada das outras também. Sempre tem que ter uma encerra assim, né? Quando a gente vai tirar o choco. As outras são boas de choco. Se chocar a gente consegue ovos de galinha boa. E descasca para seguir, né? Na sequência da criação. Então, né, pessoal, estão ficando bonitas as penas agora das galinhas, né? O verão prejudica muito, é muito inseto, muito mosquito, dá bexigão, né, pessoal? E elas perdem as penas. A gente faz um fumacê e acende algum fumacê, alguma coisa para espantar os mosquitos, mas o verão judia muito, né? Então agora no inverno elas começam a dar uma melhorada, né, pessoal? A gente dá uma raçãozinha de postura. De quando em vez um verde, e ela sai a pastejar tardinho assim. Então agora a gente vai coletar as brasas lá acesas, né, pessoal, e a cinza do fogo, e colocar na água delas aqui. E a gente deixa na água assim 2 dias, né, pessoal? Depois tira, limpa, né? Que elas tomando essa água aí vai ter bastante vitamina para elas, né? A cinza de fogão é eficaz também, a gente colocar assim, né, pessoal? Hoje a gente vai ter que limpar aqui, tirar essa cama aviária e colocar na horta, que é um excelente adubo, né? Orgânico, a cama aviária. Então a cinza é bom colocar no galinheiro
ela ajuda a tirar, né, um pouco da amônia da galinha, assim, né, pessoal? E ajuda até contra os piolhos, né, junto com a areia. E também na horta vai ficando depois bom, né, a cinza de fogão. Aí tem um ovinho lá, ó. Vamos deixar esse ovo aqui, né, pessoal? Agora nós vamos começar, né, a colocar ovos, pôr de novo. Então é a lida, né, pessoal? Não para. Chega final de semana, tem que limpar os galinheiros. E de quando em vez dar um trato nas galinhas, né, pessoal? Dar uma ração. Então a brasa, ela é eficaz, né? Então é isso aí, né? Colocamos a brasa aqui, né, pessoal? E a cinza na água no bebedouro das galinhas. Agora vai decantar depois essa cinza pro fundo, né, pessoal? E elas vão tomar, né? É a única água que elas têm para tomar aqui. Né? A gente coloca no coxo, no bebedouro delas. E deixa essa água aqui, né, pessoal? Eu faço de 2 em 2 meses. Umas 4 vezes anual a gente faz isso aí, né, pessoal? É eficaz na saúde das galinhas, né? É um vermífugo natural, né, pessoal, a gente já faz, né? Quem é do Rio Grande Antigo aí sabe, né? Os mais antigos, os raízes. É um vermífugo natural, desintoxica o animal, né? Traz o intestino limpo das galinhas. É uma bomba de cálcio, né, pessoal? Tem cálcio, potássio, magnésio, fósforo. Ajuda na formação do ovo, deixa a casca do ovo bem grossa, né, pessoal? Que aí não vem a quebrar quando está com a casca mole, assim, né? Controla o odor, né? O fedor das fezes da galinha, os gases. E ajuda na captação da amônia. Não deixa os galinheiros melhores, né, pessoal? Então é benéfico, né? O carvão e a cinza na água das galinhas. Agora eu deixo 2 dias aqui, né, pessoal? Depois troco e deixo a água límpida de novo, né? Daí a 2 meses e meio a gente faz novamente, né? Então é o trato que a gente dá, né, pessoal? Para ter umas aves saudáveis, né? Sem doenças. E depois, agora em outra edição que a gente for falar de aves, de galinhas caipiras, a gente vai passar uma receita bem caseira contra o piolho de galinha também, né, pessoal? Que é eficaz, né, para quem cria aves. Então era isso aí o videozito de hoje, né, pessoal? Curta, compartilhe, né, com os amigos, deixe o seu ok aí, né, para fortificar o canal. Era um videozito aí então, né, pessoal? Falando de acampamento, né, dos tropeiros, carreteiros. Já vamos aproveitar aqui, né, pessoal, que aquecemos uma água para o chimarrão de cambona. E vamos deixar o cenário pronto aqui quando a gente for editar algum videozito sobre, né, carreteiros e tropeiros. A gente já faz alguma iguaria aqui para passar para os amigos. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E Deus no comando sempre.